Olá pessoal, vamos então aqui à nossa sexta aula sobre logística internacional. Não é? Estamos falando ainda sobre regimes aduaneiros especiais, ok? E falamos de vários regimes de importação. Vamos falar agora de regime de exportação temporária. Ele permite a saída temporária do país de bens nacionais ou nacionalizados, né? Um bem nacional, um bem produzido aqui e que eu vou mandar para o exterior. O nacionalizado é um bem produzido no exterior que eu nacionalizei, paguei todos os impostos e agora eu quero reexportá-lo, vou mandá-lo para o exterior. Mas eu vou mandá-lo de forma temporária, ele vai retornar tanto os nacionais quanto os nacionalizados, ou seja, os impostos de importação, né, a exigibilidade, nesse caso aqui, impostos de exportação, né, se existirem, eles também estarão com a exigibilidade suspensa. Não há tributação na reimportação, ou seja, quando eu trouxer esse material de volta, eu também, né, na importação dele, eu não pagarei os impostos, ela será suspensa, porque na verdade eu só estou fazendo um regime aduaneiro especial de exportação temporária. Quando o material retornar para mim, eu estarei fazendo uma reimportação e por isso todos os impostos estarão suspensos. Aplica-se a bens destinados a feiras também, exposições, exatamente igual ao processo de importação temporária, né? Espetáculos e competições, né? Jogos de clube de futebol, por exemplo, que levam lá equipamentos, enfim, não é? Remessa de amostras sem destinação comercial. Eu posso mandar remessas de amostras, né? E aí existem padrões de tamanhos, de peso, né, de quantidade, de remessas para cada tipo de segmento que eu posso mandar para o exterior sem nenhum tipo de destinação comercial, mesmo que essa remessa, esse material, não vá retornar, não é? São apenas amostras. Mas nesse caso também, se houvesse, por exemplo, algum tipo de impostos de exportação, eles estariam também suspensos, igualmente suspensos, ok? No caso da exportação temporária ainda, ela aplica-se, né, aos veículos para uso do seu proprietário ou possuidor, aquela bagagem acompanhada. Quais são os veículos? Os veículos que quando você passa uma fronteira, você vai de veículo, né, seja ele qual for, inclusive os caminhões, porque quando um caminhão atravessa a fronteira, ele vai fazer uma entrega na Argentina, ou no Uruguai, ou em qualquer outro país, ele entra nesse país em regime especial, em regime aduaneiro especial. É uma exportação temporária também, não é? Apesar do não preenchimento, muitas vezes, de documentos, né, mas você vai fazer o transporte aduaneiro, né, o DTA. E nesse caso esse veículo não retorne, não é, ao seu país de origem, também terão que pagar todos os impostos, como se uma importação, né, um despacho para importação, para consumo, tivesse sido realizado, tá? Então, todos os veículos, eles têm que ir, mas têm que voltar, não é? Ou de outros países vir para o Brasil e tem que igualmente retornar aos seus países de origem, obedecendo os prazos aí que são dados quando você faz a parametrização lá no 5 Siscomex, né, de despacho para transporte, ok? Aduaneiro. O prazo de vigência também da exportação é igual da importação temporária, 1 ano, prorrogável por mais uma vez, não é? Por mais um período igual, ou você pode fazer contratação, né, contratos de prestação de serviço, né, dependendo do prazo contratado, aí pode ser maior do que esse período de 1 ano ou mais, não é? Esse material, esse equipamento, por exemplo, ele vai lá fora fazer um túnel, não é? Pode demorar mais de 1 ano ou até mais de 2, e depois ele irá retornar ao Brasil. Você estará lá prestando serviços, você não está vendendo o equipamento para ninguém, você está apenas vendendo o serviço que você vai fazer com o equipamento, ok?
exportação temporária para aperfeiçoamento do passivo, não é? Aperfeiçoamento passivo, perdão. Depois você fará uma reimportação, ou seja, eu pego uma máquina que eu estou produzindo aqui, exporto ela temporariamente para um produtor lá fora, né, pago até por esse serviço, e quando eu reimportar ela, eu não preciso pagar os impostos, né? Eu mandei apenas fazer um aperfeiçoamento. Talvez eu tenha que fazer o pagamento dos impostos, dependendo da situação, parcial, né? Sobre aquele valor que foi adicionado, né? O valor que foi agregado ao produto, à máquina, ao equipamento. Mas o valor que eu mandei para fora, esse não, né? Eu não vou pagar imposto, eu vou apenas fazer aí uma reimportação desse material, ok? Muito bom. Outro regime aí são as lojas francas, não é? E com a loja franca, ela permite o estabelecimento instalado em zona primária de porto ou aeroporto alfandegado. O que é zona primária, gente? A gente vai ver isso aqui com detalhe, mas a diferença de uma zona primária para uma secundária é que a zona primária, ela é uma região onde eu posso ter regimes, né, alfandegados, ou seja, o material ainda não está disponível para venda, né, como se fosse um material de consumo, porque ele ainda não foi liberado para despacho, né, de importação ou exportação. Então, a zona primária, ela é uma área onde são permitidos os embarques e os desembarques de material direcionado ao exterior, tá? Então, são as áreas controladas aí pela Receita Federal, ok? Mas a loja franca, ela fica instalada, então, em zonas primárias, né? Em aeroportos, em portos e até em fronteiras, ok? E você pode comprar lá um determinado limite, né? Que é garantido por pessoa, sem ter que pagar impostos de importação, não é? Esse material estará nessas lojas em consignação e eles apenas, os fornecedores, né, dessas lojas francas, receberão apenas após a venda do produto, ok? Então você vende lá mercadoria nacional ou estrangeira. Todo tipo de fornecedor abastece essas lojas francas, né, de aeroportos, de portos. E lá você tem todo tipo de mercadoria, vindo de qualquer parte do mundo, né? Com a suspensão do pagamento, por enquanto, porque ela ainda está em zona primária, esse material. E se você não extrapolar o limite permitido de compra nessas lojas, você não terá que recolher os impostos, né? Você tem aí uma isenção dos impostos. É permitido apenas a passageiros em viagem internacional. Ou seja, o acesso a essas lojas somente em aeroportos ou portos que têm destino, né, internacional, que você pode fazer viagens internacionais. E nesse caso vai ter uma área específica para passageiros de área internacional e passageiros de área nacional nesses portos e aeroportos, porque somente o passageiro da área internacional poderá ter acesso a esse tipo de loja franca, ok? Contra pagamento em moeda nacional ou estrangeira. Então, nesses locais, qualquer tipo de moeda ela é aceita. Né? No caso das lojas francas no Brasil, né? O dólar, o euro, enfim, todo tipo de moeda pode ser utilizado. A autorização para operar o regime depende de prévia habilitação pela Receita Federal. Então, esse tipo de loja franca, quem aprova, quem faz a habilitação é através da Receita Federal, ok? A importação de mercadoria será realizada em consignação, como falamos, né? Esse material vem, todos os fornecedores abastecem essa loja e após a venda é que você vai pagar os fornecedores, ok? Permitido o pagamento ao consignante no exterior somente após a efetiva comercialização da mercadoria. Ele só receberá depois que a mercadoria for comercializada na loja franca, conforme falamos. Muito bom. Qual que é o limite de vendas, então, não é?
ainda precisamos verificar isso aqui dia a dia, porque a Receita vive mudando a informação, mas ainda acredito que esse valor está atual. O limite de venda de isenção a passageiros chegando do exterior são $500, ou o equivalente em outra moeda por passageiro. Ao excedente, aplica-se o regime de tributação especial, 50% do imposto de importação. Ou seja, você tem direito a $500, mais os $500 de compras no exterior, tá? As duas coisas aqui não se confundem, tá? São $500 de compras no exterior, mais $500 na loja franca, ok? E por que regime, né, o que excede a isso, né, tanto os $500 de compra no exterior, quanto ao de compra na loja franca, chama-se de tributação especial. Poxa, 50% do imposto de importação. Por quê? Porque você vai fazer uma declaração simplificada de importação, né, um formulário, onde você não terá lá a incidência, né, de outros impostos, né, como IPI, ICMS, PIS, COFINS, enfim. O imposto de importação, ele será o único imposto nesse caso, mas ele será 50%, ok? Quando você faz isso por despacho para consumo, cada material, cada item, não é? Tem uma tabela, né? Tem a tabela lá de imposto de importação que cada item deve seguir conforme a classificação do material, conforme vimos lá nas nossas primeiras aulas. Classificação, né, pelo sistema harmonizado lá de codificação, de valoração do produto, todo aquele assunto que vimos antes, tá? Por isso é importante o conhecimento aqui nesse caso. É vedada a importação de pérolas, pedras preciosas, metais preciosos e outras joias. A menores de 18 anos, a aquisição de bebidas alcoólicas e artigos de tabacaria, ok? Então, nessas condições aqui são vedados, né, alguns itens, e para os menores de 18 anos, acesso ao tipo de material proibido aí, que são bebidas alcoólicas e tabacos, né, cigarros, enfim. Muito bom. Então começamos agora a explicação sobre depósito aduaneiro de distribuição. Ele permite o entrepostamento de mercadorias estrangeiras importadas, ou seja, aqui, né, nós falamos um pouco sobre o depósito de exportação, mas aqui eu faço o contrário, eu também importo mercadorias que eu vou colocar dentro de um depósito, que eu vou depois reexportar, ok? Então, essa mercadoria estrangeira, ela não será nacionalizada. Eu utilizo esse depósito aduaneiro somente como centro de distribuição, ou seja, eu uso privativo, não é? Ele é só meu, eu não utilizo isso para todas as empresas, ele não é aberto ao público. Eu vou fazer aqui um CD, né, um centro de distribuição do meu produto, né, ou dos meus produtos apenas de um único responsável, não é? Ele não precisa da cobertura cambial, porque o material é seu, ok? É destinado à exportação, né, à reexportação para terceiros países e é despacho para consumo. Você pode fazer o despacho para consumo dentro desses depósitos? Pode, desde que você faça a declaração de importação, né, e pague todos os impostos, ok? Mercadorias importadas deverão ser da mesma marca, adotada pela beneficiária e produzidas por empresas sediadas no exterior, vinculadas à beneficiária, independentemente de sua origem ou procedência, ok? Então, é como eu disse, o uso é privativo, você precisa necessariamente trazer apenas produtos da sua marca, da sua empresa, ok? Do seu negócio. E um próximo regime aduaneiro especial é o depósito, né, chamado aí de depósito especial. Ele permite estocagem de partes e peças, componentes e materiais de reposição ou manutenção para veículos, máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos estrangeiros, nacionalizados ou não,
aplicados apenas nas atividades de transportes, né? Aeronaves, embarcações, locomotivas, unidades de carga. Né? É aquele depósito que você faz para manutenção da sua frota, né? Quando você faz esse tipo de transporte, apoio à produção agrícola também, tratores, equipamentos, sempre equipamento de manutenção, construção e manutenção de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, pesquisa, prospecção e exploração de recursos minerais, geração e transmissão de som e imagem, diagnóstico, né? Cirurgia, terapia e pesquisas médicas, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, laboratórios de análise e de pesquisa científica. Todas essas atividades você terá a condição de ter um depósito especial em regime aduaneiro especial, com a suspensão de todos os impostos sobre todas as partes, né? Reposição, manutenção, peças, componentes, para essas atividades que você desenvolve dentro do país, ok? Não, é um incentivo aqui a essas áreas, né, específicas, para que você tenha uma manutenção menor, porque tudo isso aqui está envolvido em infraestrutura, e infraestrutura necessita desse tipo de apoio, né, desse tipo de desenvolvimento que o mercado, que o governo, né, precisa dar, porque é muito caro investir nessas áreas e o governo não tem condições de manter esses serviços. Então ele permite que terceiros tenham algumas isenções para baratear o custo, né, para dar algum benefício a quem se propõe a realizar esse tipo de serviço. Qual que é a característica disso? Né? Um depósito, um local não alfandegado, né? Ou seja, não tem Receita Federal lá, não tem desembaraço de mercadoria. Ele é controlado por um software desenvolvido pelo próprio beneficiário, não é? Então você mesmo vai controlar aquilo e vai informar a Receita Federal sobre todos os estoques, né? Sobre todas as movimentações, as entradas, a utilização do material, enfim. Qual que é a extinção do regime? Quando eu devolvo para o exterior, né? Faço uma reexportação, ou quando eu faço uma exportação, nesse caso aqui, não vem ao caso, né? É mais reexportação mesmo, transferências para outros regimes, de espaço para consumo ou a destruição. Aí eu deixo de, né? Quando acontece alguma coisa com essas peças, eu deixo de mantê-la num depósito especial para manutenção. Ok? Muito bom. O depósito afiançado, então é mais um item aqui de regime aduaneiro especial. Ele permite a estocagem de materiais importados sem cobertura cambial, destinados à manutenção e ao reparo de aeronaves que operem no transporte comercial internacional. São todas, né, aquele estoque que você vai deixar ali num local para fazer a manutenção da sua frota internacional, aeronaves, reposição, manutenção, né? Também para passageiros, equipamentos de segurança, provisões de bordo, né? Que são provisões de bordo, tudo aquilo que é consumido, né, pela equipe, né, pelas pessoas que trabalham na aeronave, não é? E também aos passageiros, né? Toda a comida, bebida, enfim. E outras coisas mais ali, quando você faz para essa venda, né, para empresas multinacionais, empresas estrangeiras, você está fazendo uma exportação também. Mas no caso do consumo, ele vai ser um consumo sem um regime de importação, não é? Ele será com isenção de imposto, enfim, consumo natural, né, dessas provisões. E aí temos também o depósito alfandegado certificado, né? Ele permite considerar exportada para todos os efeitos fiscais, creditícios e cambiais, ou seja, lá quando nós falamos do depósito de exportação, eu mandei a mercadoria para lá
para que ela depois fosse exportada daqui a um tempo, né, quando o cliente pedisse a mercadoria. Aqui nesse caso, não. Por exemplo, eu sou um importador, né, de mercadoria, de matéria-prima, e eu vou exportar matérias-primas. Para isso, o meu cliente não vai querer receber aquela matéria-prima agora, aquele produto acabado agora, e só mais para frente. Porém, eu preciso entrar lá com um processo de drawback, ok? O que eu vou fazer? Eu vou entrar com num depósito alfandegado certificado, não é? Como se eu estivesse exportando a mercadoria, né? Para todos os efeitos fiscais, então, creditícios e cambiais, é como se eu já tivesse feito a exportação, ok? A mercadoria nacional ficará depositada no recinto alfandegado. Ela será vendida à pessoa sediada no exterior, mediante um contrato de entrega no território nacional, né? Ou aqui ou lá. A ordem do adquirente, aquele que vai adquirir o material, não é? Esse recinto, ele é operado em regime, né, em recinto alfandegado de uso público, né? São todos aí os portos, aeroportos, portos secos, enfim, onde há a condição de eu armazenar mercadorias, como se eu já estivesse exportado ela, né? Eu já transferi a posse da mercadoria, vamos dizer assim, ao importador, não é? Esse depósito alfandegado certificado, né? O que eu tenho para admissão nesse regime? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a emissão, não é, pelo depositário, que sou eu, o fabricante, o exportador, de conhecimento de depósito alfandegado, né? Comprovar o depósito, a tradição. A tradição é a compra e a venda, né? E a propriedade da mercadoria, né? Passa a ser propriedade de quem agora a mercadoria? Para efeitos fiscais, creditícios e cambiais, como dissemos antes, né? A data de emissão do conhecimento equivale à data de embarque ou de transposição de fronteira da mercadoria. A posse só, né? É uma transposição fictícia, como se eu estivesse mandado a mercadoria ao exterior. Porém, ela está lá depositada, né, num recinto alfandegado, certificado para esse tipo de operação, ok? Legal. E além da loja franca, nós temos também o depósito franco, não é? Ele permite, num recinto alfandegado, e a armazenagem de mercadoria estrangeira para atender o fluxo comercial de países limítrofes com terceiros países. Ou seja, eu tenho lá um depósito onde eu vou ter um recinto alfandegado que eu vou armazenar material para atender ali países próximos, países, né, que eu tenho um fluxo comercial ali, que eu tenho que fazem parte, por exemplo, de um bloco, né, um bloco econômico, alguma coisa que o valha, limítrofes, né, que tenham os seus limites, fronteiras, né, fronteiras entre países aí, estarão obrigatoriamente sujeitas à verificação aduaneira. Então, terá aqui a conferência aduaneira, né, a verificação, a jurisdição do fisco, da Receita. As mercadorias cuja permanência em depósito franco ultrapasse o prazo de 90 dias de sua entrada naquele recinto. Ou seja, por exemplo, né, como falamos lá do Paraguai, ele importa uma mercadoria por navio. Como ele não tem mar territorial, esse material vai ficar num depósito franco, né, lá no limite da fronteira, até que ele seja admitido no país, né, que o importou. Porém, né, ele ficará no máximo 90 dias nesse depósito franco, ok? Para que ele possa conduzir, né, para que seja conduzido até o país que o importou. Os volumes em relação aos quais houver fundada suspeita de falsa declaração de conteúdo, ou seja, a Receita poderá solicitar a investigação, mesmo que essa mercadoria não pertença a nenhuma empresa, não é? A nenhuma pessoa com residência no país,
ele só está de passagem. Mesmo assim, se houver alguma denúncia, se houver alguma suspeita, não é? De falsa declaração de conteúdo, como essa mercadoria está no meu território, eu poderia também fazer ali uma investigação, né? Fazer uma conferência, uma auditoria, ok? Também é permitido, não é? E aí nós entramos num regime especial aduaneiro, que nós temos aqui, que é o caso da Zona Franca de Manaus, né? É um regime aduaneiro aplicado em área especial, né? Além de ser, não é um regime especial. Agora, o que é especial é a área, né? É o desenvolvimento da região. Então, aquela área foi considerada uma área que eu preciso incentivar o desenvolvimento, né? Criar uma área de livre comércio, de importação e exportação, e com vários incentivos fiscais, não é? Para o desenvolvimento regional mesmo, não é? Levar aí o desenvolvimento a todas as regiões do país. Essa área, essa zona franca, né? No nosso caso aqui em Manaus, os benefícios fiscais de importação, a importação para consumo ou industrialização. Nesse caso, toda a importação feita por quem está dentro desse perímetro, né, dessa zona franca, ela será com isenção do IPI e do IPI, do II e do IPI, ok? Imposto de importação e imposto sobre produtos industrializados. Sofrem despacho para admissão também, tá? Não é porque tem isenção que não tem conferência da documentação. Tem sim, tá? O despacho para admissão nesse regime lá também será realizado, ok? O que não tem benefícios, o que você não pode importar com isenção de impostos, ok? Mesmo dentro dessa área. Armas e munições, fumos e bebidas alcoólicas, automóveis de passageiros. Você pode importar automóveis tipo picape, por exemplo, mas de passageiros, que são considerados de passageiros, não. Ônibus você pode importar outros automóveis, né, de transporte. Esses você poderá ter isenção, ok? Mas os de passageiros não, os carros comuns não podem. Produtos de perfumaria, o toucador, né, que é material de perfumaria, né, como se diz aí, toucador é material de beleza, né, essas coisas. Preparações cosméticas e exceções diversas. Aí pode haver aí algumas preparações cosméticas que seja permitido e outras não. Tudo aí tem uma tabela que deve ser seguida, não é? Dentro do imposto de importação, cada produto tem sua regra dentro do regulamento do imposto de importação, ok? Muito bom. Então aqui, nesse caso, como dissemos, a área de regime, o regime em si, ok? Benefícios fiscais na exportação, ou seja, como eu tenho, eu sou isento do imposto de importação, na hora de exportar o meu material também terá benefícios, né? Ele terá um preço reduzido, um preço menor. Benefícios fiscais nas vendas para a Zona Franca de Manaus. Se eu sou um produtor dentro da Zona Franca, eu vou vender aquele material como se fosse uma exportação, não é? Eu tenho todos os efeitos fiscais de como eu estivesse fazendo uma exportação. Ela não tem tributação federal, né? O IPI, por exemplo, o imposto de exportação, se existir, e o ICMS, ou seja, eu estou fazendo, é como eu realmente estivesse fazendo uma exportação. Não tenho aí, eu sou isento aí do pagamento, né, desses impostos, ok? Benefícios fiscais na internação, ou seja, quando eu vou lá como turista e compro material da Zona Franca, ou como empresa mesmo, quando eu compro material da Zona Franca, para eu fazer a internação nas outras áreas do país, né, o que eu tenho de benefício? Os benefícios abrangem a bagagem do viajante. Eu tenho uma isenção
de $2.000, né, num total de $4.800 aí por família, né, que estiver viajando junto, aí se eu estiver com 10 pessoas, né, a mulher, o filho e 8, né, a mulher, o marido e 8 filhos, né, você tem um limite total de $4.800, ok? Para isenção de impostos, né, produtos industrializados com insumos importados, normalmente essas zonas francas, elas possuem lá muitos processos industrializados apenas de montagem, né? São montadoras que estabelecem nesse lugar, produzem a maioria dos seus itens com insumos importados, cumprindo o processo produtivo básico, né? Respeitando aquela regra de origem lá. Eu tenho isenção do IPI e do II em relação a todos os insumos, né, obtidos nesse material. E tenho as saídas aí para outras áreas de livre comércio, por exemplo, da Amazônia, tá? Motores marítimos, máquinas e insumos para a agricultura, materiais de construção, também como incentivo de desenvolvimento daquela localidade. Todo o material, né, para outras áreas de livre comércio, por exemplo, aqui da Amazônia, esses itens, né, eles serão também fornecidos com todo tipo de isenção, somente para essa região. Para as outras regiões, não, né, terá que recolher os impostos assim que você passar do limite, né, no caso de bagagem aqui, né, a bagagem do viajante é aquela bagagem acompanhada, né? O que é uma bagagem acompanhada? Uma bagagem que tem o mesmo, que viaja com você, não acompanhada de você, acompanhada do bilhete, a sua passagem, não é? Aquilo que vale como né, você tem direito a levar uma bagagem. Caso contrário, por exemplo, quando você está fazendo a sua mudança para um outro país, você faz um despacho, né, de envio da sua, da sua, da sua mudança, é uma bagagem desacompanhada. Desacompanhada do quê? Do direito, né, de viajar junto com você. Ela vai viajar com o pagamento, né, do frete, do transporte ali próprio para ela, né, somente para carga mesmo. Os procedimentos, então, gerais, né, para importação e despacho para importação. Esses, então, serão os temas das nossas próximas aulas, ok? Muito bom, então finalizamos por aqui essa aula, voltamos na nossa próxima aula, que será a nossa 7ª aula, ok? Obrigado até aqui e até mais.